Números 26. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Ruben era filho mais velho de Jacó. Os grupos de famílias de Enoque, Palu, Esrom e Carme. Desses grupos de famílias foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos, Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram em Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de famílias de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. A tribo de Gade, os grupos de famílias de Zefon, Ag, Suni, Osni, Eri, Arode e Areli. Desses grupos de famílias foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá, os grupos de famílias de Selá, Pérez, Zera, Esrom e Amul. 2 filhos de Judá, isto é, e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de famílias foram contados 76.500 homens. A tribo de Issacar, os grupos de famílias de Tolá, Puva, Jassube e Sinrom. Desses grupos de famílias foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de famílias de Sered, Elon e Jalel. Desses grupos de famílias foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés, era pai de Gileade, e os seguintes grupos de famílias são descendentes de Gileade. Os grupos de famílias de Iezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida e Éfer. Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Ogla, Milque e Tirza. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de famílias de Sutela, Bequer e Taã. Os grupos de famílias de Herã descendia de Sutela. Desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de famílias de Belá, Asbel, Airão, Sufã e Ufã. Os grupos de famílias de Arde e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos de famílias foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, o grupo de famílias de Suão, que tinha 64.400 homens. A tribo de Asser, os grupos de famílias de Imna, Isvi e Berias.
Os grupos de famílias de Éber e Malquiel são descendentes de Berias. A filha de Asser se chamava Sera. Desses grupos de famílias foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jazel, Guni, Jezer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas, divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. A tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libni, Hebron, Mali, Musi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era pai de Anrão. A mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Anrão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses os que foram contados por Moisés, pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.